Salve, salve galera, beleza? Fernando Fará, professor de Química, mais uma vez com vocês nessa nossa outra aula, agora falando sobre enol, sobre fenol e sobre o éter. Vamos lá? O estudo dos enóis mostra compostos que têm a hidroxila presa a carbono insaturado, compostos instáveis. Esses compostos sendo instáveis, eles na verdade vão se transformar em aldeído ou em cetona num processo de isomeria que nós chamamos de tautomeria, um assunto que nós veremos a seguir. Observe só, compostos hidroxilados instáveis que apresentam uma hidroxila ligada diretamente a um carbono sp2, carbono com dupla ligação. Veja só, a hidroxila ligada ao carbono com a dupla, a hidroxila também ligada ao carbono que tem dupla, idem, hidroxila ligada ao carbono que tem dupla. Este nós chamamos de enol primário, este nós chamamos de enol secundário e este nós chamamos de enol primário. Portanto, não existe enol terciário. Os enóis primários, lá na frente vocês vão ver isso comigo, os enóis primários eles tendem a se transformar em aldeído e os enóis secundários tendem a se transformar em cetonas. Perfeito? Já no estudo dos fenóis, a gente vai observar a presença da hidroxila, são compostos oxigenados, claro, a presença da hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Observe só, hidroxila presa diretamente ao anel aromático. E esse composto é chamado de hidroxibenzeno e este composto é chamado comumente de fenol comum, também conhecido como ácido fênico. Por que ácido? Por que eles têm característica ácida? Resposta, numa reação química, a tendência é liberar o H+, que a gente chama de próton. Liberou hidrogênio em presença de água, com certeza é um composto de caráter ácido. Ele é um ácido fraco, por isso que eles podem ser usados como desinfetantes em ambiente doméstico. Eles são considerados antissépticos, por exemplo, você tem uma micose, por exemplo, na unha, e quiser tratar com um fenol, que é um exemplo de casa que nós temos, é o pinho-sol, você pode tratar, dá certo. E pode ser usado também como tinturas para cabelo. Claro, e esses compostos não sofrendo oxidação, eles são antioxidantes. Então o processo de tintura de cabelo trabalha com o processo de oxirredução do cabelo, no caso da melanina do cabelo. Já a nomenclatura dos fenóis parte do seguinte ponto. Você tem que identificar, por exemplo, a presença da hidroxila e identificar no número em que ela se encontra na cadeia. Ó, você tem um hidroxi, observe. O radical metil preso ao anel aromático encontra-se no carbono número 4, por isso 4 metil benzeno. É sempre assim a nomenclatura dos fenóis. Lembrando que a posição 1 e a posição 4, 4 a gente pode representar por para. Então este nome poderia ser para hidroximetilbenzeno, sem problema nenhum. A classificação, isso aqui é um monofenol, porque é um fenol que apresenta apenas uma hidroxila. Já nesse caso, eu tenho duas hidroxilas ligadas ao anel aromático, uma no carbono 1 e uma no carbono 2, e tenho a seguinte nomenclatura, 1,2 dihidroxi, sempre assim. Cita a ramificação metil no carbono 3, 3 metil benzeno. Então, 1,2 de hidroxi 3 metilbenzeno. Neste caso, nós temos um difenol. Um fenol com duas hidroxilas. No último exemplo, eu tenho uma hidroxila no carbono 1 e um radical metil no carbono 3. Nomenclatura bem simples. 1 hidroxi, 3 etil, benzeno. Tá aqui, ó. Assim teremos um monofenol. Claro, né? Se você percebeu, quanto mais hidroxila o fenol tiver, maior a característica ácida dele nas reações. Ele terá a oportunidade de perder mais hidrogênio durante as reações e isso o torna um pouco mais ácido. Agora nós vamos estudar os éteres. Os éteres são compostos que têm um átomo de oxigênio entre carbonos, um átomo só de oxigênio. Portanto, são compostos oxigenados e possuem a cadeia heterogênea. Observa, o heteroátomo
da cadeia tem que ser um oxigênio. Tem que ser só um. Se você tiver dois, já não é éter mais, tá? Se você tiver uma cadeia aberta ou fechada, mesmo com um átomo de oxigênio entre carbonos, o éter existirá. Um exemplo mais comum dos éteres é esse aqui, ó. É o etoxetano. Observe esse radical et. Observe esse radical et. O nome que se dá, eu pego o radical mais simples que está ligado ao oxigênio, neste caso os dois são iguais, eu uso et com oxi, etoxi, e cito o nome do hidrocarboneto restante, etoxetano. A nomenclatura usual eu falo éter, em homenagem ao nome da função, é sempre assim. A nomenclatura usual você cita o nome dos radicais. De um lado você tem etil, do outro lado você tem etil, por isso éter dietílico. Esse éter dietílico aqui, ele é comumente conhecido como éter comum ou éter sulfúrico. É o mesmo éter que o pessoal do hospital usa, por isso que eles chamam de éter hospitalar, tá? Ele é usado muito na asepsia de atividades, né, como cirurgia, como curativo, normalmente feito em laboratório, tá? Os éteres, eles são anestésicos, a característica marcante deles. E eles, os éteres, têm oxigênio. E se tem o oxigênio, eles terão um par de elétrons, dois pares de elétrons sobrando no oxigênio. E na química, tudo que tem par de elétrons sobrando pode ser emprestado. E quem tem condições de emprestar par de elétron na química é considerado uma base de Lewis. Portanto, os éteres são bases de Lewis. Identificando e dando nome aos éteres, a gente tem os seguintes exemplos. Olha, esse exemplo aqui. Eu tenho de um lado o radical et e desse lado eu tenho o radical prop. Radical menor, et, etoxi. Hidrocarboneto restante, propano. Radical menor preso ao oxigênio, seguido do nome do hidrocarboneto. Radical menor, radical maior. Radical menor, metoxi. Hidrocarboneto restante, butano. Outro exemplo, radical menor, met. Hidrocarboneto, benzeno. Metoxi, benzeno. É sempre assim, essa é a nomenclatura oficial que eu estou falando para vocês. Radical menor, et. Nome do hidrocarboneto restante, benzeno, o nome oficial, etoxibenzeno. Nome do radical menor. Poxa, Fará, os dois são iguais, cara. Então eu vou falar radical menor, fenil, fenoxi. Seguido do nome do hidrocarboneto, benzeno, fenoxibenzeno. Se os éteres já são tóxicos, imagina esse que tem dois anéis aromáticos, imagina. Radical menor, met. Hidrocarboneto maior, naftaleno. Nome, metoxi. Observe a posição do grupo oxigênio ligado ao naftaleno, a posição beta, naftaleno. Último exemplo, radical mais simples, metoxi. Nome do hidrocarboneto, este é o naftaleno, posição que ocupa, o oxigênio está ligado no anel, está ocupando a posição alfa, por isso alfa naftaleno. Estes são os éteres com nomenclaturas oficiais. Perfeito? Moçada, é isso aí. Eu estou terminando então essa aula e eu te espero daqui a pouquinho no próximo bloco. Se você tiver paciência comigo, claro, espero que você tenha curtindo mais um pouquinho as nossas aulas aí. Um abraço, muito obrigado. Até a próxima.